Eu sou a doutora Maria Luísa Manresa, presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, e hoje eu estou aqui conversando com a doutora Letícia Pereira de Brito Sampaio, que também é neurologista infantil do Instituto da Criança. Nós vamos estar conversando sobre seróide lipofuscinose. Eu sei que agora tem novos métodos de diagnóstico, né, que nós podemos diagnosticar de forma mais fácil essa doença, assim como novos tratamentos. Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso aqui hoje. Você pode falar um pouquinho para a gente o que é a seróide lipofuscinose? Letícia, a seróide lipofuscinose é uma doença heredodegenerativa, genética, e que a sua primeira descrição foi feita em 1826 pelo Dr. Stenger. Como que ele descreveu essa doença? Ele era um médico do interior de uma cidade de mineração e ele via nessa cidade 4 crianças, 4 irmãos que tinham um desenvolvimento normal e de repente elas apresentaram uma evolução, crises epiléticas e cegueira e vieram a falecer. Então, daí surgiu o interesse dele sobre essa patologia e ele publicou esses casos, então começou a se estudar a seróide lipofuscinose. Ah, que interessante. E de lá para cá, vários outros casos foram descritos? É uma coisa bem frequente? Ela não é muito frequente, mas vários casos foram descritos, principalmente a partir da determinação qual era a causa da seróide lipofuscinose. Atualmente se sabe que ela é uma doença genética, ela está na dependência de vários genes, na verdade existem 13 genes e 14 formas da doença. Então, se tornou uma doença mais conhecida, mais presente nos nossos dias. Eu lembro que antes a gente classificava como forma infantil, precoce, tardia. Hoje em dia essa classificação já foi alterada, né? Com a descoberta dos genes, dos diversos genes, passou então a se classificar as diversas formas da doença de acordo com o gene determinante da doença. A forma mais comum na criança é a chamada tipo 2, a seróide lipofuscinose tipo 2. Então, na sequência, será que você pode falar um pouco para a gente em que idade que essa doença se manifesta, quais são os sintomas clínicos, como é que a gente vai diagnosticar, como é que a gente faz para pensar numa criança com esse diagnóstico de seróide lipofuscinose? A forma mais comum de seróide lipofuscinose, que nós chamamos a forma atípica, ela tem um início ao redor dos 2 ou 4 anos de idade. Existe uma forma atípica, que é menos frequente, mas segundo alguns, essa forma atípica seria frequente na América Latina. E esta começa mais tardia, ao redor dos 2 anos de idade. Em relação à forma típica, então, que é a mais comum, o primeiro sintoma da criança é um atraso na fala ou mesmo uma involução da fala, ou seja, a criança perde frases, palavras que ela já tinha adquirido. Você vê que isso é um sintoma que nem sempre é fácil de reconhecer. Você, como neurologista infantil, sabe que atrasos na fala são muito comuns em crianças e muitas vezes associado a uma surdez, uma deficiência cognitiva ou mesmo aquele atraso comum em crianças de caráter familiar. Então, essa forma de atraso de linguagem seria uma forma de você tentar o diagnóstico mais precoce. Isso, esse seria teoricamente o primeiro sintoma, que muitas vezes passa desapercebido, mas se isso ocorrer, já é um sinal de alerta. Em seguida, vem as crises epiléticas. Essas crises epiléticas são geralmente generalizadas, mioclônicas e aparecem também mioclonias. E essa epilepsia, de um modo geral, ela é intratável, ela não responde aos medicamentos. E na hora que essas crises aparecem, se inicia um retardo, uma evolução do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o ideal seria fazer o diagnóstico mais precoce, né? Para que agora, que já que tem a possibilidade de tratar, para que isso seja feito mais precocemente, né? Às vezes é difícil nessa fase que só tem um atraso de linguagem, você pensar nisso, né? O que alguns autores lembram é que se realmente você tem uma criança normal, que apresenta um atraso de linguagem, quando for ao neurologista por esse atraso de linguagem, ele acompanhar essa criança não só afastando uma surdez. E na medida em que surgem as primeiras crises epiléticas, aí você já tem uma certeza, alguns sintomas mais comuns que fariam a você pensar na seróide. E nessa fase do atraso de linguagem, você acha que valeria a pena o eletroencefalograma com fotoestimulação lenta? Ou não seria alterada? Acho que não. Eu acho que nessa fase ainda é muito precoce. Esses sintomas apareceriam já
quando a criança já estivesse apresentando as crises. Mas o que eu acho interessante lembrar é que se nós pensarmos como você conduz uma criança com esses sintomas, atraso na fala, crises epiléticas, qual o primeiro exame que geralmente a gente pede? É o eletroencefalograma. Então você precisa ter o cuidado de fazer o quê? De pedir esse eletroencefalograma com fotoestimulação de baixa voltagem, de baixa frequência. Sabe por que, Letícia, que a gente teria que pedir essa eletro com uma fotoestimulação de baixa frequência? Sim, porque na verdade as descargas aparecem nas frequências mais baixas. Então são com frequência em torno de 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz que vão aparecer as descargas simultâneas no eletroencefalograma. E isso ajuda muito no diagnóstico. Então é o que nós chamamos, essas descargas que ocorrem com os flashes da estimulação luminosa, é o que nós chamamos de resposta fotoparoxística. Então, nessas crianças que têm essa epilepsia generalizada e começam a apresentar um atraso, é importante, quando você solicitar o eletroencefalograma, sugerir que se faça a fotoestimulação de baixa frequência. Por quê? Porque isso não é uma conduta de rotina no serviço de eletroencefalografia, não é verdade? Você, como eletroencefalografista, sabe que não é uma rotina. Em muitos lugares, às vezes, esquecem até da fotoestimulação, né? É uma coisa que precisa escrever no pedido, às vezes, né? Quando você desconfia e você quer procurar aquilo, é importante você pôr no pedido, porque às vezes os serviços não fazem a fotoestimulação. Talvez também nós pudéssemos alertar os eletroencefalografistas que quando eles receberem uma criança ao redor dos 2 ou 4 anos de idade, com uma epilepsia generalizada, que eles pensassem talvez em usar essa fotoestimulação em baixa frequência. Não seria interessante? Interessante. E outra coisa também, a partir, você tem a história, né? E o eletroencefalograma, a partir daí você pode fazer algum outro exame que vai te ajudar nesse diagnóstico. E eu acho que talvez tenha algumas crianças por aí que estão sem diagnóstico e ficam como encefalopatia epilética, de origem desconhecida, né? Então, às vezes, a gente vendo a história do início, quando você pegar um paciente, ver que teve um atraso de linguagem, começou com epilepsia, da forma monoclônica, seja importante pesquisar esse diagnóstico, né? Com o eletroencefalograma e depois a gente pode prosseguir. Então, a gente poderia fazer, por exemplo, uma ressonância magnética. Normalmente é isso que você faz. Quando você recebe uma criança, você faz o eletro, aí você faz uma ressonância, e a ressonância vai mostrar o quê? Vai mostrar nessas crianças uma atrofia, não somente cortical, mas também subcortical, ou seja, uma atrofia cerebelar e o que é importante, uma hiperintensidade de substância branca de origem, de localização periventricular. Então seria mais uma pista. Então nós já temos 3 pistas, né? Os sintomas, o eletroencefalograma e a ressonância magnética. Sim. E a partir daí você pode então pedir exames mais específicos, como o exame enzimático e o exame molecular, que então fecharia o diagnóstico. Então isso a gente precisa pensar para poder encaminhar essas crianças quanto antes para fazer esse diagnóstico. Então se tem agora uma possibilidade de tratamento. E o que é importante lembrar, então, que o exame molecular, você vai buscar o gene responsável pela doença, que seria o CLN2. E atualmente essa pesquisa ela está mais fácil, porque existem os painéis de epilepsia, os painéis genéticos para epilepsia, em que cobrem genes para várias epilepsias dessa faixa etária, incluindo as diferentes formas de seroide lipofuscinose. E ainda mais, gostaria de agora existe, né, um painel de gene que está à disposição de todos, de uma maneira gratuita, na pesquisa dessa doença. Muito interessante, porque a gente sabe que pode ter muito paciente sem diagnóstico por aí. E o que os médicos devem fazer se eles pensarem nesse diagnóstico? O que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes? Então, atualmente existe à disposição esse painel de epilepsia que está sendo disponibilizado pela Ômica. O médico pode entrar em contato com a Ômica, conversar com a doutora Leslie ou com o doutor Alexandre. Existem, Letícia, alguns critérios de inclusão e alguns critérios de exclusão para que você, médico, encaminhe esse paciente para esse painel de epilepsias.
Os critérios de inclusão seriam uma criança que aos 2 ou 4 anos de idade começa a apresentar uma epilepsia generalizada, crises mioclônicas e ou mioclonias e que apresenta, além disso, só esses sintomas ou ainda um eletro, como nós já descrevemos, uma ressonância magnética, como nós já descrevemos, ou seja, que exista mais um dado que faça uma suspeita clínica importante, né? E os critérios de exclusão seriam aquelas crianças que têm somente crises sintomáticas agudas, crises febris, crianças que têm uma etiologia conhecida ou crianças que apresentam um retardo do desenvolvimento desde o nascimento, porque você já supõe que seja um outro tipo de etiologia. E se você for um paciente que pense que possa ter essa patologia, você pode, por exemplo, procurar o médico, procurar o seu neurologista e falar com ele sobre esse protocolo? Isso, aí o médico pode ligar, se ele concordar e reconhecer que realmente é um caso que lembra uma esteroide lipofuscinose, ele deve entrar em contato com a Ômica, com a doutora Leslie ou o doutor Alexandre. É importante que, se você tiver dúvida, ligue, porque muitas vezes nós podemos, antes do exame do painel, fazer o exame enzimático. Então, nós temos também como realizar o exame enzimático. Para finalizar, eu queria agradecer por essas informações, né, que a gente está tentando deixar mais disponível para o público em geral. E as pessoas podem ter acesso através do site da Liga, né? Então. Elas podem ter através do site da Liga, mas também como outros meios, como Facebook, YouTube e assim por diante. Mas sempre que precisar, nós estamos à disposição para esclarecimento sobre essa doença. Obrigada.